Bom dia, meu amado irmão, irmã, bom dia. Deus abençoe, graça e paz vos seja multiplicada da paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia aqui com a oportunidade, o privilégio de estar com vida e ao mesmo tempo o privilégio também de continuar alimentando da palavra do Senhor. Eu sou grato a esse Deus, primeiramente a esse Deus. Me sinto honrado com você que tem acompanhado, você que tem deixado seu comentário. O meu muito obrigado a você que tem intercedido pela minha vida também. Muito obrigado. E eu quero dizer que você faz parte também das minhas orações. São muitos os intercessores, nós sabemos disso, daqueles que um dia receberam em seu coração uma palavra e hoje se sentem completamente renovados. E mesmo muitos que receberam a palavra e foram renovados, por algum motivo, abandonaram. Eu falo isso também no sentido meu, sendo conhecedor da palavra. Abandonei os caminhos do Senhor. Me recuei, me retrocedi. E o Senhor, a alma do Senhor não se agrada daqueles que retrocedem. Mas existem também vidas que não se afastaram dos caminhos do Senhor. Não se afastaram, mas por algum motivo foi levado a uma situação que, da mesma forma, não foi agradável ao Senhor, mas serviu de experiência para que viesse para que ele parasse, para que viesse pensar, refletir sobre no que aconteceu e se erguer. Então, o que eu quero falar na devocional de hoje, que estou em mãos, já disse a você que o manancial de meditações diárias, vamos falar de alguém próximo de Deus, de alguém que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Você até sabe. Quem é este homem? Davi. Olha o que aconteceu com Davi, e nós vamos ler o texto que está na devocional. Está em 2 Samuel, no seu capítulo 16, no livro de Samuel, segundo livro de Samuel, no seu capítulo 16, do versículo de 1 a 14. Uma experiência que pode estar nesse momento ou chegar em um momento pelo qual você está passando, pensando que não tem mais sentido a sua vida, ou você não quer mais saber, mas você, erguendo os olhos, olhando para o Senhor, você pode se espelhar no exemplo deixado por um servo de Deus, por alguém que viveu, tinha comunhão com Deus, que teve comunhão com Deus, que errou, falhou, nós sabemos, errou, falhou, a mesma coisa, né? Você tem cara de débil, só assim mesmo. Então, ele teve vários exemplos vividos na vida, e um deles foi exemplos que desagradou completamente, mas nem por isso o Senhor tirou os olhos dele. E esse exemplo de Davi hoje, eu quero fazer essa leitura, sendo que o versículo da devocional está no seu versículo 5 e o versículo de número 6. Vai dizer assim: quando o rei Davi chegou a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul,
cujo nome era Simei, filho de Gera, saiu e ia amaldiçoando. Olha, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos. Embora todo o povo e todos os valentes estivessem à direita e à esquerda do rei. Esses dois versículos, esse versículo no qual está dentro de um contexto, iniciando no seu capítulo de número 16, ele vai dizer que tendo Davi passado um pouco além do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele com um par de jumentos, abardados, e sobre eles 200 pães, 100 cachos de passas e 100 frutas de verão e um odre de vinho. Olha, meus queridos, perguntou, pois, o rei a Ziba: que pretendes com isso? Respondeu Ziba: os jumentos são para a casa do rei. Os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para os cansados no deserto beberem. Perguntou ainda o rei: e onde está o filho do teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: eis que permanece em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: eis que tudo quanto pertencia a Mefibosete é teu. Ao que Ziba, inclinando-se, disse: que eu ache graça a teus olhos, ó rei, meu senhor. Tendo o rei Davi chegado a Baurim, que é o versículo de número 5. Tendo o rei Davi chegado a Baurim, veio saindo dali um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e adiantando-se proferia maldições. Também atirava pedras contra Davi e todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valorosos iam à direita e à esquerda do rei. E amaldiçoando o Simei, assim dizia: sai, homem sanguinário, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já entregou o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho. E eis-te agora na desgraça, pois és um homem sanguinário. Olha que Davi estava ouvindo. Então, no versículo 9, ele vai dizer: então Absai, filho de Zeruia, disse ao rei: porque esse cão morto amaldiçoaria ao rei, meu senhor. Deixa-me passar e tirar-lhe a cabeça. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Porque por ele amaldiçoar e por lhe ter dito o Senhor: amaldiçoa Davi. Quem dirá, porque assim porque assim fizestes. Então disse mais Davi a Absai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura tirar minha vida. Quanto mais ainda esse benjamita,
esse benjamita, quanto mais ainda esse benjamita, deixai que amaldiçoe, porque o Senhor lhe ordenou. Porventura, o Senhor lhe hará para mim a aflição e me pagará com bem a maldição deste dia. A maldição deste dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho, e Davi e os seus homens, enquanto Simei ia pela encosta. Meu pai, perdoa, meus irmãos. Isso é algo que eu estou lutando para tirar da minha garganta, eu não consigo. Defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantara a poeira. Louvado seja o nome do Senhor. E finalizando aqui a leitura pela qual se encontra essa devocional, e o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados ao Jordão, e ali descansaram. Louvado seja o nome do Senhor pela leitura desta gloriosa e santa, da sua santa e gloriosa palavra. Palavra essa que nos dá o entendimento de que sem o Senhor em nossas vidas, sem Deus ou estando com o Senhor, precisamos nós, querendo ou não, agradecer, dar graças ao Senhor em tudo. Mas olha a situação deste rei, do rei Davi. Olha a situação do rei Davi, que houve o que passou sobre as lutas que foram travadas, as vitórias que fizeram parte da sua caminhada. Agora ele está diante de uma situação na qual nós, olhando para ele, olhando para essa passagem, nós podemos tirar lições para nossas vidas. E diante das experiências adquiridas pelo rei, ele deixa uma orientação para os nossos dias. Um exemplo de superação. Olha o que acontece com o rei Davi. Davi passou por uma situação em que ele perdeu a sua estrutura. Ele perdeu a sua estrutura emocional de sustentação. Como amigos, exército, família. Nessa oportunidade, perdeu a sua coroa e levou no coração a ingratidão de um povo pelo qual lutara e unificaram. Queremos olhar para a vida de um povo pelo qual lutara e unificara. Queremos olhar para a vida de Davi, um homem segundo o coração de Deus, e responder como superar esses momentos de sofrimento. Como superar estes momentos de sofrimentos na vida, no qual ele defendera, no qual ele lutara, no qual ele lutou, e no qual ele, vamos dizer assim, ele deu a sua vida, ele colocou a sua cara a tapa, no português claro, na nossa linguagem muito popular, ele colocou a sua cara a tapa, mas ele recebe a ingratidão, ele recebe a ingratidão, ele perdendo a sua coroa, ele levou no coração a ingratidão daquele povo pelo qual lutara e unificara. E olhando para a vida desse rei, que foi um homem segundo o coração de Deus, e responder como superar esses momentos de sofrimento, de dor e depressão.
Não quer dizer que você, por estar está nos caminhos do Senhor, está vivendo, está com saúde e tudo indo bem, pode as coisas mudarem de repente. Poderão mudar de repente e você sair do controle, perder o controle e não ter mais a oportunidade, ou não ter mais a esperança, ou não ter mais o desejo de ter uma vida modificada. Você pode cair, você pode enfrentar a depressão, a dor, o desespero, o abandono, a solidão. E tudo isso acontece com aqueles que não, aqui no caso de Davi, ele depara com essa situação. A saída que ele procurou foi se isolar. E nos dias de hoje não é diferente. Quantas e quantas pessoas estão se decepcionando, estão decepcionadas com pessoas, com alguém que conviveu, ou que defendeu, que lutou, que protegeu, não por poucos dias e por algum tempo. Assim como foi Davi, não declara aqui o tempo que ele lutou e unificou aquela família, aquele povo. Então queremos, olhando para ele, para esses momentos de sofrimento, dor e depressão, segundo a palavra de Deus, causas nós temos muitas. Causas nós temos muitas. E você há de concordar. Há momentos que você se encontra em uma situação pela qual você está com o semblante caído. Só deixa o seu semblante cair. Há momentos que o seu semblante é diferente, está todo sorridente. Há momentos que o seu semblante pode estar rolando lágrimas. As lágrimas podem estar caindo do seu rosto. O interessante é que as lágrimas que estiverem rolando dos seus olhos, principalmente sendo por ter um coração totalmente agradecido a esse Deus, por ter um coração completamente aberto, entendendo de que esse Deus, Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima, por ver que você é aquele ou aquela que tem um coração quebrantado e contrito diante do Senhor. Causas nós temos muitas, mas a solução, no entanto, ela é a única. A solução é única. Esta é a verdade. A solução, ela é a única. Ou é única. A Bíblia ensina que o remédio para o sofrimento está em Deus. Na sua presença há plenitude de alegria. Quando Davi perdeu toda a base de sua sustentação emocional, entrou em depressão e se isolou, como expresso no texto que nós acabamos de ler. Na caverna de Adulão, ali ele tinha ajuda, ele não tinha ajuda de ninguém, mas contava com Deus. Ele contava com Deus, ele não tinha ajuda de ninguém. Ninguém estava ali para o ajudar, porque apedrejaram, porque desprezaram. E não foi diferente do nosso Senhor Jesus. Ultrajado, humilhado. E Davi é que deixa esse exemplo. Ele não tinha ajuda de ninguém, mas contava com Deus. No Salmo de número 142, mostra que ele
se prostrou aos pés do Senhor e o buscou em oração. É o exemplo deixado por ele, mesmo nos momentos de dor, de tristeza, de angústia, solidão, depressão. Eu falo isso que convivi e sei o que é a depressão. A minha esposa passou por 8 anos por momentos onde eu pensava que jamais iria. Pensava, ao mesmo tempo confiava. Amém. Eu assim, até no modo de falar, a gente fala de forma que não deveria. Eu pensava. Não é dizer que eu não pensava, eu pensava que ela não ia passar. Eu imaginava, eu pensava como ter forças para cuidar de alguém passando por aquele período na sua vida, sem saber o tempo ou quanto tempo iria passar. Mas estava ali pronto para estar do lado dela. Foi um momento difícil na vida. Foi um momento terrível. Mas aqui a pessoa não se sente, ela não tem vontade. Parece que está vagando ou está flutuando, sem ver que talvez a altura de 1 metro ou 50 centímetros, sendo que é só pular e dizer, não é aqui o chão, mas prefere não, é conduzida, é levada por essa doença que está causando e irá causar em muitas pessoas. Há estudos feitos mostrando que a depressão será a doença. É a doença que irá matar muitas pessoas. Eu pensava que a minha esposa não fosse assim. É como eu expliquei, como eu disse, não que ela não fosse passar, mas sim que eu estava pronto. Mas caso chegasse o momento onde só quem vive sabe explicar, sabe transmitir um pouco daquilo que alguém sente e você perto, não tendo condições de nada fazer ou não se orar. Sendo que a verdade poderia ser ela, ou deve ser aquele que está passando refletir. Mas como refletir em algo se não ouviu a palavra de Deus? Como refletir se não tem um entendimento, não tem uma vida de comunhão com o Senhor? E mesmo tendo uma vida de comunhão, de repente não faz. Eu sei que o Salmo de número 142, ele vai mostrar que ele se prostrou aos pés do Senhor e o buscou em oração. Ele teve aquele toque, ele pôde lembrar, aquilo deve ter ficado na mente dele. Aqui não está mostrando o tempo que Davi passou, pelo momento das aflições, da depressão, quanto tempo ele ficou. Mas mostra que ele se prostrou aos pés do Senhor e o buscou em oração. E o mais interessante, o mais importante acima de tudo, é que o Senhor ouviu o clamor de Davi e está pronto a ouvir, está ouvindo o seu clamor. Basta que você busque-o de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo entendimento. Os olhos do Senhor estão contemplando os bons e os maus, porém as suas mãos continuam estendidas e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Amados irmãos, como está em 2 Crônicas, no seu capítulo de número
Nossa, isso me irrita. 2 Crônicas, o capítulo 7 e o versículo de número 14. Nós vamos ver essa situação de Davi quando o Senhor mostra para nós que precisamos ter atitudes. Se dissermos que estamos diante do Senhor e não estamos examinando a palavra do Senhor, essa palavra do Senhor em Crônicas, 2 Crônicas, um versículo muito conhecido, e eu creio que vocês sabem, dizendo que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né? A palavra nos mostra claramente que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se converter dos seus maus caminhos, o Senhor estaria então atendendo o clamor do povo. E não tem como deixarmos passar de alguma forma o que diz a palavra do nosso Deus. Eu quero ler esse versículo de Crônicas completo para você entender o que diz essa palavra. O Senhor mostra que é condicional. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. No versículo 15 vai dizer: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Onde você está, independente da situação pela qual você está passando, lembre-se do exemplo do salmista Davi. Mostra que ele se prostrou aos pés do Senhor e o buscou em oração. O Senhor ouviu o clamor de Deus. Mostra que ele prostrou aos pés do Senhor e o buscou em oração. O Senhor ouviu o clamor de Davi. O Senhor ouviu o clamor de Davi e foi em seu socorro e mandou a sua família para junto dele. Deus, ele cuida de nós nos mínimos detalhes. E muitos não estão observando, não têm esse entendimento. E nós que temos as orientações pela palavra de Deus, podemos transmitir, podemos compartilhar. Ainda que alguém não esteja dando créditos, Jeremias foi um profeta solitário. Ele não teve seguidor, mas nem por isso ele deixou de ouvir, de dar crédito à palavra do Senhor. Era para ele falar, ele podia pensar, ele poderia dizer: não, mas ninguém dá ouvido, eu estou falando tudo. Isso cabe a cada um. E neste momento estou falando para alguém que está ouvindo a palavra do Senhor. Não estou aqui falando para uma multidão. Eu estou falando com todo o coração alegre, feliz, para que possa haver uma alma. E essa alma reconhecer a Deus. Reconhecer que não tinha conhecimento da palavra. E agora entregando o seu caminho ao Senhor e se arrependendo, haverá uma festa, um banquete nos céus, por um pecador que se arrepende. Uma alma é muito importante para Deus, meu irmão. Uma alma é muito importante para o Senhor. Ao fugir de Absalão e ir para a caverna de Adulão, ele já não reagiu negativamente diante das circunstâncias.
pois tinha certeza de que Deus estava no controle e Deus continua no controle nos dias de hoje. O Deus que foi com Davi naquele tempo pelo qual Davi clama, no tempo pelo qual Davi orou, e o Senhor, ouvindo o seu clamor, ele via a sua família, e o próprio Davi vai dizer no Salmo 40, e não tem nada a ver com, não tem nada, tem a ver sim. Ali Davi também expressou: esperei com paciência no Senhor e Ele atendeu o meu clamor. Então ele esperou com paciência e o Senhor atende o clamor dele. E aqui não foi diferente. De repente pode ser para uma situação como essa. Eu não sei a situação pela qual eu não tenho que meditar no Salmo 40. E fazendo a leitura, o Senhor, o Espírito Santo, orientará. Mas aqui, não sei se o motivo pelo qual Davi dizendo que elevo meus olhos para o monte, de onde virá o socorro, se tinha já passado por essa situação. De repente pode ter sido. E de repente não. Talvez foi por outra situação. Mas acredito que independente da situação, se foi por essa ou aquela, e acontecendo circunstâncias terríveis na vida, o Senhor está pronto a atender. Então ali ele não reagiu negativamente diante das circunstâncias, pois tinha certeza que Deus estava no controle da situação. Vivenciar tal situação estava no propósito do Senhor, que providenciou o restabelecimento de sua saúde e da sua vida. O Senhor cuidando, o Senhor, Ele providenciou o restabelecimento de sua saúde e da sua vida. É o Senhor, é o Deus que criou os céus e a terra, e o qual Ele mencionou: de onde me virá o meu socorro? E Ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, mas do Senhor que criou os céus e a terra, que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Do Deus que deixou escrito na palavra, mostrando pelos profetas, apóstolos, os discípulos, e deixou cada um no seu tempo mostrar. Em Timóteo vai dizer que acima da terra, abaixo do céu, não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O evangelista João vai dizer que não há um outro caminho que vai conduzir você aos céus. Deus, Ele, por amar o mundo e por ter comprado, ter sido pago um alto preço para que você venha herdar a eternidade, o Senhor Jesus, Ele derrama o seu sangue. Não tendo outra maneira de chegar a Deus, a não ser por Jesus Cristo. Não há possibilidade, não há como chegar a Jesus, a Deus, a não ser por Jesus. Que sendo Deus, Ele veio. Sendo Deus, Ele esvaziou a si mesmo. Ele deixou toda a sua glória. E ali foi conduzido até a morte. Porém, Ele recebeu o nome, que é sobre todo nome. Sobre todo nome. No qual um dia todo joelho vai ter que se dobrar. Toda língua vai ter que confessar, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. Então essa oportunidade te é dada agora, meu irmão. Essa oportunidade é te dada agora, ouvintes da palavra. Independente, eu não sei qual é a sua religião. E para mim não importa o que você segue. Você que deve olhar para dentro de você e refletir sobre
a situação pela qual você se encontra diante do ensinamento da palavra de Deus, mostrando que não há outra forma de ir a não ser por Jesus, sendo Ele o caminho e a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai a não ser por Ele. E se um dia todo joelho vai dobrar debaixo da terra, em cima da terra, toda língua vai ter que confessar dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. Diga isto agora. Diga isto agora, olhe para... Nossa, eu estava seguindo desta forma. Eu sei que eu estava sendo sincero, fiel. Eu estava seguindo à risca os ensinamentos que estavam passando para mim. Mas hoje eu vejo que o Senhor é completamente diferente daquilo que estava aprendendo ou do que estavam me ensinando. Não é dessa forma. Eu preciso, o mais rápido possível, sair daqui para falar, lembrando daqueles, o endemoniado gadareno, o endemoniado gadareno, que estava ali, e o Senhor Jesus passando, os demônios vêm e passam para ele, e diz: o que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste nos incomodar fora do tempo? Eles sabiam quem estava passando, mas saiu dali. Ele queria seguir, ele queria acompanhar, e assim é com todo aquele que tem um encontro com o Senhor Jesus. Ao ter esse encontro, o desejo, o prazer é estar compartilhando a palavra de Deus. Que você possa ser esse no dia de hoje, meu irmão. Que você possa ser esse no dia de hoje, minha irmã, ouvinte, simpatizante da palavra de Deus, seguidor de algum, ou seguidor de algum, como é que fala? De algum segmento religioso. Tem hora que para mim falar, uma dificuldade para sair as palavras, sendo colocada assim, como em ordem certinha, né? Aí eu arrumo uma confusão, e essa confusão que eu arrumo, tem hora que eu nem entendo, mas o Espírito Santo de Deus é que está concedendo a dizer para você que você é especial. Você é especial. Reflita no momento da ceia, no momento da comunhão, de ter comunhão com Deus. O apóstolo Paulo vai passar uma orientação para que o homem examine a ele mesmo. Examinai, pois, nós temos que examinar a nós mesmos, se estamos ou não servindo ao Deus que nos dá a garantia de uma vida eterna. Não perca a fé e a esperança em Deus, meu querido, independente da circunstância. Corra para Ele, o único habilitado a fornecer resposta definitiva ao sofrimento, porque somente o Senhor é capaz de tocar profundamente a alma, na sua alma. Às vezes você está guardando para você mesmo. Davi, se ele permanecesse ali, não abrisse o coração para Deus, de repente ele não teria sobrevivido. Mas uma coisa eu digo: em Deus superamos momentos adversos, de sofrimento e de tribulação, pois somente Ele é habilitado para superar o impossível. Creia nisto e tome posse da vitória. Volte a sonhar, volte a sonhar. Independente da idade que você tem, independente, mas você tendo a certeza de uma eternidade, você viverá de uma forma completamente diferente. Isso é o que o Senhor espera de mim e de você. Sejamos sinceros, sejamos fiéis, sejamos santos, e temos condições para isso, pois foi o mesmo Deus que disse aqui
Ele deixou escrito na sua palavra e podemos falar, afirmar. O Senhor deixou claro: ser-me-eis santos, porque eu, o vosso Deus, sou santo. Se Deus é santo, está nos dando a condição, a condição e a permissão de nos tornarmos, de nos santificarmos. Basta somente fazer ou tomar uma atitude. É olhar para Jesus. O único que pode convencer você é o Espírito Santo. Eu estou aqui semeando uma semente. E amanhã você pode ouvir outro transmitindo uma palavra, regando aquela semente que, nesse momento, pela misericórdia do Senhor, pela bondade do Senhor, oh Deus, oh Santo, 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 ó Deus, essa semente que foi lançada, vindo outro, regando essa semente, que ela possa fluir em teu coração e você possa ver que o Deus no qual está sendo mencionado neste momento por alguém que um dia foi alcançado pela misericórdia dele, por alguém que é totalmente grato pela libertação, quer ver você também desfrutar das bênçãos gloriosas que Deus tem para você. Aqui eu ponho um ponto final, agradecendo a esse Deus por mais uma oportunidade. Tenha um lindo e abençoado dia na presença do Senhor. Entregue sua vida, confesse ao Senhor, entrega o teu caminho a Ele, confia nele e pode ter certeza que Ele irá fazer na sua vida, pois daquele que começou a boa obra, Ele irá te completar. Amém? Que Deus abençoe. Abraço, Rafael, lá em São Luís, Maranhão. Tenho conversado muito com você, você tem acompanhado, você tem chegado ao fim. Tia Soninha, lá em Piau, aqui na cidadezinha perto, esqueci o nome da outra irmã, dá meu abraço, a Lúcia, a mamãe de vocês, e eu muito feliz por poder ter sido bênção na vida de vocês e hoje ver a Lúcia se recuperando. Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Seu Sebastião, no qual houve uma colisão, e eu falei que eu iria mencionar, ele iria fazer parte de minhas orações, estar em minhas orações. A Rita, e a cada um de vocês. Eu não gosto de mencionar a minha família, minha mãe, meus irmãos, cada um deles. Aqui vai o meu forte abraço, ou de alguém que tem um coração completamente agradecido a esse Deus. Seja grato a Deus. Em tudo, dê graças a Deus. Essa é a vontade dele. Embora seja difícil sair de nosso coração, pode até sair dos lábios, mas que possa sair do coração uma gratidão sincera, que esse Deus é conhecedor. Amém? Deus abençoe. Você que ainda não se inscreveu no canal e chegou ao final desse momento, dessa palavra, eu irei ver que você é um daqueles que foi até o final. Deixe seu comentário e me ajude se inscrevendo nesse canal, compartilhando para muitos que se encontram vivendo uma vida de solidão, sem saber o que fazer. Eu irei saber que você chegou até o fim.
Eu sei que é longo, não há problema. Muitos já disseram para mim, faz em 1 minuto, faz em 3 minutos, em 5 minutos. Eu não consigo. Eu não consigo. Aquilo que o Senhor colocar no meu coração, eu quero transmitir, independente do tempo que irei ficar. Se tiver de pegar cedo, eu levanto mais cedo para poder tirar um tempo para poder falar, transmitir, entrar em oração com esse Deus. Que Deus abençoe e que você possa se sentir, que você possa se superar da situação pela qual você se encontra neste momento, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.